Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a essa nova série, né? Uma série focada em que nós vamos falar sobre uma guerra silenciosa que está acontecendo, tá? E esse episódio número 1, tá? Pra gente começar a falar dessa guerra silenciosa, nós vamos falar sobre tracker de API versus pixel, né? A batalha invisível. De um lado, tracker de API e de um lado, o pixel. Você sabia que nesse momento você está sendo rastreado? A pergunta que você deve fazer agora é: por que eu estou sendo rastreado, né? Mas a que você realmente deveria fazer seria como isso está acontecendo para que eu seja rastreado, né? E nessa batalha, né, existe dois lados, como eu falei para você, né? De um lado tem a velha guarda, que é o pixel, né? Aquela galera, né, que pega o pixel ali do Facebook e solta no seu e-commerce, solta na sua landing page e deixa o negócio acontecer. Se você é da velha guarda, né, já comenta que eu sou da velha guarda, assuma que você é da velha guarda, que você não conhece como você realiza um track, né, um mapeamento, uma coleta de eventos. Mas do outro lado dessa batalha invisível, dessa guerra, existe o tracker de API, ou muitos chamados de traqueamento de dados, né? Que é a nova guarda, né? Podemos chamar assim, que é a nova geração, a nova metodologia, as novas ferramentas que estão disponíveis para que nós possamos entrar dentro do site por meio de ferramentas e fazer coletas de usuários como você, usuários de vídeos como esse, de produtos, né? De produtos sejam manufaturados, de infoprodutos e por aí vai. Pessoas que consomem de informações, tá? E seja qual for a informação, não importa, né? Que não somos nós, né? Quem decide o que é relevante ou não é você aí desse lado, né? Que vai julgar se o conteúdo ou não, como esse que você está vendo agora, tá? Para que você possa, nos próximos minutos, acompanhar, né? O comentário dessa guerra, né? Dessa guerra invisível, guerra silenciosa, dessa batalha de track por API versus pixel. Deixa aqui embaixo, tá? Já deixa aquele gostei, comente se você faz parte, né? Se você conhece sobre isso que eu vou falar. Se você não conhece, fica, tá? Porque isso pode mudar a trajetória do marketing e principalmente se você é um gestor de tráfego. Porque você que é marqueteiro, você que faz tráfego pago, você fica no meio de uma batalha, correto? Você fica no meio do fogo cruzado. Tipo, cara, e agora? O que está acontecendo? O que é isso? Né? Eu conheço o Pixel, mas eu não conheço bem o tracker e a coleta de dados. Ou eu conheço o traqueamento, coleta de dados, mas eu não tenho muito conhecimento de onde veio esse Pixel. O que é isso? Tá? Então vai lá, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei aqui, comenta, porque nós vamos começar agora. No início dessa guerra, tem um cara chamado Pixel, né? O Pixel, ele no início trazia rastreamentos reais, né? E era muito valioso porque era um código pequeno que era instalado ali em milhões de sites e que trazia informações muito relevantes para quem operava, né? Para quem anunciava. Para o anunciante, claro, é um tesouro, né? Por que era um tesouro? Porque ele mostrava ali a navegação do usuário dentro da sua página, né? Mostrava o tempo que a pessoa ficava, coletava dados importantes daquela pessoa e até mesmo trazia o fim daquela página, né? Se o fim fosse conversão, se o fim fosse inscrição, ele trazia todas essas informações para quem estava anunciando. Mas para o usuário era uma outra história, né? Para o usuário era uma invasão, né, de privacidade principalmente, porque a pessoa não via, não enxergava esse pequeno códigozinho que captava todas as suas informações dentro de um curto prazo dentro de um site, correto? Só que passou o tempo, né, e dado essa natureza, surgiu uma metodologia chamada Tracker API, por conta, né, dessa invasão de informação de privacidade, né, a lei de proteção de dados viu que isso não estava certo. E dessa natureza surgiu, né, uma documentação feita pelo Google e pelo Meta para que mudasse essa história. E o track por API é uma metodologia bastante pragmática, técnica e restrito, né, que é bastante controlado para quem sabe dominar, para quem domina, né, e a partir desse momento também consegue captar as informações dos seus usuários, captar as informações que tem dentro do site, dentro da landing page, fora informações, consegue visualizar conversões, consegue ver o tempo de tela, consegue pegar até mais cliques preciso do que a velha guarda, do que o antigo Pixel, né?
conseguia fazer sozinho. Samuel, e como funciona essa tecnologia? Como funciona o Pixel? Como funciona o Track API? Eu quero te falar agora, começando pelo Pixel, né? O Pixel, ele é uma imagem carregada no navegador, e quando o navegador ele carrega, né, ele aciona um servidor e a partir desse momento ele já começa a coletar os dados, né, do usuário que está ali movimentando dentro do site. E qual o problema disso? Qual o problema do Pixel, né? O Pixel, ele é facilmente bloqueável, tá? Ele é facilmente bloqueado e depende de cookies. Então, assim, que o cookie hoje cada vez mais está diminuindo. Então, o Pixel, ele depende dele, tá? E o Track por API, por sua vez, ele é uma tecnologia, ele é um sistema que é nativo do navegador, é nativo do usuário, tá? Por sua vez, o Track por API, ele fornece dados rastreáveis, tá? E anônimos, tá? Ele não depende de cookies. O usuário ali, ele permite, ele dá uma permissão para que ele possa coletar os dados dele, tá? E em resumo, qual é a diferença de um para o outro, né? O Pixel espiona de maneira aberta, né? E explícita, enquanto a API traz informação controlada, entregue com as regras entregue com regras e limites. Samuel, e onde é que está sendo o campo de batalha dessa guerra invisível? O campo de batalha está acontecendo dentro dos navegadores, né? Safari e Firefox, ele está cada vez mais fechando as portas para o Pixel, né? Deixando o usuário cada vez mais protegido, né? E bem guardado do Pixel, tá bom? E o Google Chrome também segue o mesmo caminho. Mas o Tracker por API tem uma vantagem, né? A vantagem dele é que a Apple, a iOS, né, até mesmo outros padrões, né, de trabalho, outros navegadores, que é o Google, oferecem ferramentas, né, que proporcionam mais informações desses usuários que navegam o seu site, por exemplo, correto? Então, o Track por API segue algumas vantagens no que se refere à coleta de dados, tá? Só que nada disso é consensual, tá bom? Porque os anunciantes, né, os gestores de tráfego, os marqueteiros, eles gritam, né? Eles berram que nós estamos cegos, nós não estamos vendo nada do que está acontecendo, né? Para aquelas pessoas que principalmente utilizam Pixel, tá bom? Enquanto as plataformas, elas comunicam cada vez mais, né? Essas informações, privacidade em primeiro lugar. E estamos chegando à reta final desse vídeo, né? Para mostrar quem ganha essa guerra, quem de fato ganha essa guerra. E eu quero que você analise, tá? Quem que ganha? API ou tracker, né? Quem ganha? O usuário ou o navegador, né? Vamos descobrir isso agora, tá? Porque para o usuário, ele ganha, né? Quando ele controla mais as informações que ele está passando, né? Para o dono ali do site, para o dono do servidor, tá? Para plataforma, ela ganha quando ela controla mais essa parte de API, né? Porque o API ele é um ecossistema, ele é muito detalhe. Então, quanto mais os navegadores, né? Eles controlar essas informações melhor para ela, correto? Então eles também ganham. E quem perde nesse jogo, nesse cenário? Quem que perde nessa guerra? Os pequenos anunciantes, né? Os pequenos anunciantes ou até mesmo as pequenas empresas que dependem do Pixel, né? Para coletar as informações, para ter as informações, né? E acabam demorando avançar nessa tecnologia, acaba demorando conhecer essa nova metodologia de coleta de dados, né? Que os navegadores estão favorecendo, estão permitindo trabalhar, correto? E quanto mais o tempo vai passando, mais vai vendo possibilidade de crescimento. E quanto antes essas empresas que têm possibilidade de trabalhar com track, mais estão crescendo, mais estão evoluindo com essa informação, certo? E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo, né? Dessa série, correto? Guerra Silenciosa, tá? E tá vindo aí os próximos vídeos, tá? Para complementar essa série. Nós vamos falar como criar campanhas que funcionam sem o Pixel, como utilizar o tracker de API ao seu favor, né? E todas as ferramentas essenciais para esse cenário, tá? Então, se você gostou da ideia, gostou de estar aqui, gostou de ver até o final, tá? Curte, tá? Ativa o sininho aqui, deixa o seu comentário do que você quer conhecer, do que você quer ver, tá? Como eu posso estar mostrando isso de maneira clara e objetiva para você nessa nova metodologia. Show? Vamos para cima.